Se março abriu uma pergunta na sua vida, o eclipse do dia 28 de agosto pode começar a mostrar a resposta. E antes de eu mostrar o que eclipse pode trazer, eu quero que você pense o que estava acontecendo na sua vida por volta de 18 de março. Onde você estava, o que estava ocupando a sua cabeça, quem estava chegando ou saindo da sua vida. Pode ser uma relação que estava começando, um projeto se desenvolvendo, uma decisão que você estava amadurecendo ou mesmo algo que começou a incomodar. E talvez naquele momento que começou pareceu pequeno, mas algumas histórias precisam de tempo para se mostrar. E no dia 28 de agosto, o eclipse lunar parcial volta a movimentar a mesma área da sua vida que foi ativada pela lua nova em Peixes no dia 18 de março. Então pensa, o que começou, o que você plantou e que agora você pode colher. Pode ser resultado, pode ser confirmação, pode ser um encerramento também. Mas o que importa é que tudo vai ser revelado e as coisas ficam claras para você. E fica comigo nesse vídeo para entender como o eclipse vai movimentar a sua vida e como esses movimentos se conectam para você. Eu sou Luciane Costa, sou astróloga e trago a astrologia de um jeito fácil, didático, para que você use-a no seu dia, que é isso que importa. O eclipse lunar do dia 28 de agosto, ele vem encerrar a temporada de eclipses de 2026. O primeiro aconteceu no dia 17 de fevereiro, um eclipse solar, o segundo no dia 3 de março. Essa segunda temporada de eclipses ainda dentro de 2026 aconteceu primeiro no dia 12 de agosto. Tem vídeo aqui no canal, ele ainda está impactando a tua vida, recomendo você assistir. E agora temos um eclipse lunar em Peixes encerrando um grande ciclo. Por que encerrar um ciclo? Primeiro que a gente encerra a temporada de eclipses de 2026. Segundo porque, gente, Peixes é o último signo do zodíaco, as coisas se encerram. Isso torna esse céu ainda mais simbólico. E o eclipse solar, que sempre acontece numa lua nova, um eclipse solar, ele veio trazer um início, um princípio, um movimento que não tinha como a gente controlar. Eclipses lá no povo antigo, eu já falei isso e sempre vou repetir para vocês, era visto como um evento trágico, dramático, transformador. Imagina, você tá lá e de repente o sol se escondeu. Você espera alguma coisa nova? Não, você espera apocalipse. Então, a melhor coisa que a gente faz no eclipse é entender que não é hora de você ritualizar, é hora que a vida vai se transformar. Pode ser que alguns fatos se antecipem, algo se revele. Talvez você não tenha nem muito controle sobre o que vai acontecer. É entender que há um fluxo da vida. Lógico, a gente tem o livre-arbítrio diante do que acontece no céu, mas entender que algumas coisas também precisam acontecer. A vida muda e se transforma. Não tem como a gente evitar a transformação. Mas se eu comecei algo nesse eclipse do dia 12 de agosto, nesse eclipse lunar ele vem pedir encerramento de algo que eu mal comecei? Não. Mas ele vem te pedir, ok, tem algo que foi colocado em movimento, mas o que você precisa entender melhor para que esse movimento ocorra? Não dá para pensar numa nova fase começando se ainda tem pendência, se ainda você está tentando fazer dar certo aquilo que precisa ser encerrado, se você ainda está voltando para o passado. Então, o que precisa ficar para trás? Essa lua vem pedir isso. É uma lua cheia eclipsada, ela vem pedir a finalização de um ciclo daquilo que você está insistindo e precisa se encerrar. E precisa se encerrar por quê? Porque tem algo novo. Você sabe, você já começou, tem algo que você está intencionando, tem algo sendo transformado na sua vida, mas você está ainda olhando para o passado. E esse eclipse vem deixar muito claro isso para você. E uma lua cheia já é um transbordar de sentimentos. Vindo eclipsada, ela vem ainda trazer mais visibilidade para aquilo que a gente precisa ver. Vai ser inevitável. Toda essa história que já está em andamento, ela ganha muita força. Não vai dar mais para você ficar evitando aquela conversa, ficar evitando aquele movimento. Algumas coisas precisam acontecer. E aí que vale você olhar para março, o que começou naquela época, e você precisa ver, será que isso ainda pertence à minha vida? Será que eu ainda quero isso para mim? Pode ser um relacionamento, pode ser um projeto, pode ser uma intenção, pode ser uma forma de ser, de se posicionar para a vida. Seja vindo o resultado ou pedindo mesmo uma transformação. Não, tá tudo bem, aconteceu, finalizei isso na minha vida, deu tudo certo. Não, não deu, então
Qual é o novo caminho que eu vou seguir? Qual o novo trajeto que eu vou seguir? E como esse eclipse acontece em peixes, essa resposta, nem tudo que acontece na nossa vida vem com grandes sinais. Às vezes o universo manda um sinal bem grande para você perceber as coisas. Mas, às vezes, é algo muito interno, é um movimento seu, introspectivo, um sentimento. Peixes fala sobre as suas próprias águas. Algo está transbordando. Então, como que você lida com esse transbordar? Qual o sentimento que está transbordando dentro de você, pedindo atenção agora? E como isso se mostra? Pode ser um sentimento de que você precisa retomar um sonho, pode ser um sentimento de uma relação que começou e que talvez você não veja futuro. Pode ser um sentimento de cansaço, cansaço. Principalmente, olha, se você tem lua nos aspectos desse eclipse, que você tem lua ali, Sagitário, Gêmeos, Virgem, Peixes, talvez você esteja muito cansado. Se você tem planetas nesses signos, talvez você esteja muito cansado. Talvez como eu, ó, a voz esteja uma porcaria, mas estamos aqui porque é um momento importante. E ainda, pode ser que você pense no passado e no que mudou do passado para agora. O que mudou na tua vida? O que que é diferente agora? Você tem uma percepção de que a vida mudou. E às vezes mudou e aparentemente parece tudo igual, porque a mudança aconteceu dentro de você. Então esse encerramento, ele pode vir muito interno, pode estar acontecendo dentro de você. E talvez você está aí, cumprindo sua rotina, algo muito virgem, nesse sol em virgem, cumprindo sua rotina, fazendo o que é preciso, mas uma parte de você já foi embora. Você não quer mais aquilo. Só que você está insistindo. Você está aí, tentando, tentando, fazendo as mesmas coisas, esperando resultados diferentes. Porque peixes também idealiza. E dentro dessas idealizações, nós também estamos presos a muitas ilusões. E as coisas ficam claras. O que que você está se iludindo de que vai mudar e que precisa mudar e que às vezes não vai. A mudança precisa partir de você. E às vezes na própria expectativa, a própria esperança te prende a uma situação que você gostaria que as coisas acontecessem de uma outra maneira. E talvez a pergunta aqui desse eclipse seja: o que que os fatos estão trazendo para você, mas que você está interpretando de uma outra maneira? E às vezes você está ali, compreendendo o outro, escutando o outro, se adaptando e se moldando à necessidade do outro, esperando uma mudança que nunca vem. Pode até vir, mas às vezes não se sustenta. Entender que limite também é e cuidado com você e com os seus sentimentos é necessário. E aqui a gente tem a outra parte desse céu. O eclipse acontece quando temos ali uma lua cheia, em que há Sol e Lua em signos opostos. Quando elas estão no mesmo signo, união do feminino e masculino, temos uma lua nova. Essa lua cheia, ela acontece com o Sol recém-entrado no signo de Virgem. O eixo, ele fala sobre a relação entre aquilo que a gente sente e o que que a gente faz em relação ao que nós sentimos. Peixes percebe, peixes sente, peixes intui. Mas Virgem pergunta: o que que você vai fazer de maneira concreta com aquilo que você entendeu? Você percebeu, você sentiu e o que que você faz com isso? Então chegou a hora de ter uma conversa, chegou a hora de você rever os seus limites, chegou a hora de você se planejar financeiramente, chegou a hora de você pedir ajuda, se for o caso, mas admitir que talvez alguma coisa chegou ao fim. E não é porque chegou ao fim que isso é ruim para você, gente. Às vezes o fim de um ciclo de dificuldade. Então, se você tem clareza sobre o que você sente, qual atitude você toma em relação a isso? E uma atitude possível. Mas antes de eu falar como que vai ser esse eclipse para cada signo, para cada ascendente, eu quero te propor aqui. Vai lá, abre suas fotos, seu calendário, seu e-mail, suas conversas e vê o que estava acontecendo na sua vida no dia 18 de março. E procura pelo tema que mais surgiu na sua vida nos últimos meses. Quem entrou, quem saiu da sua vida, qual desejo você concretizou, qual projeto você quer começar, qual emoção surgiu e que talvez ainda esteja presente para você. A lua nova do dia 18
plantou uma semente e agora a lua cheia vai mostrar como ela se desenvolveu. Pode ser o resultado. E se você conseguiu identificar qual ciclo começou, se encerrou, se transformou, me conta aqui nos comentários uma palavrinha que defina esse momento para você. Uma palavra. E depois, volta aqui para perceber o que ficou mais claro depois desse eclipse. E vamos entender em que área da sua vida esse eclipse vai acontecer e como que vai impactar. E vamos por ascendente. Ah, Lu, eu não sei qual é o meu ascendente. Você pode fazer seu mapa na internet, sabendo data de nascimento, horário de nascimento, cidade que nasceu. Você vai conseguir saber qual é o seu ascendente e o restante do seu mapa. Mas se você quiser saber mais profundamente como o seu ascendente impacta a sua vida e todo o seu mapa, deixa aqui nos comentários, me chama que eu vou fazer o seu mapa com muito carinho. Para quem tem ascendente em Áries, bateu um cansaço, né, meu amor? Algo que começou, e talvez esse começo tenha sido muito silencioso lá em março, agora está começando a ficar mais claro. E você começa a ter mais consciência dos seus próprios sentimentos, dos padrões que você repete e até de onde vem esse cansaço, o que que eu estou fazendo, qual é o desequilíbrio na minha vida e na minha rotina que está me levando a isso. Talvez seja a hora de você diminuir o ritmo, pedir ajuda, conversar com alguém. Também olhar para sua autocobrança. Talvez você já está no seu limite, está exigindo demais de você. E aqui a resposta vem quando você consegue silenciar e escutar o que está pedindo voz dentro de você. Para quem tem ascendente em touro, um novo momento nas suas amizades. Pode ser que você encerre ciclos, pode ser que novas pessoas chegam na tua vida. Ah, eu vou brigar com todo mundo? Não tô falando isso. E sabe aquela percepção de que eu mudei, que talvez essas pessoas não caibam mais na minha vida hoje? É isso que vem. Projetos coletivos podem alcançar um resultado. Você pode ver o que aconteceu, o que você plantou e que finalmente chega ali a uma conclusão ou mesmo um resultado, e por que não positivo? Mas você vai repensar. Será que as minhas amizades, elas ainda dizem respeito a quem eu sou hoje? Será que o ambiente que eu estou também diz respeito com quem eu sou? Perceba qual lugar você pertence, que lugar te cabe ainda. Para quem tem ascendente em câncer, pode ser a conclusão de um curso, uma viagem pode aí chegar a se desenvolver, aquilo que você quer fazer, uma viagem que você planejou. Então você consegue dar uma definição a esses projetos, e até através de algo que chega a você, uma informação. Você vai perceber melhor as situações através de uma informação que chega. Mas principalmente, aquilo que talvez fizesse sentido em março, começa a ganhar uma outra dimensão. E talvez aqui a questão seja o que tanto baseou a tua vida e que no final das contas você finalmente percebe que é uma grande limitação. Será que as suas crenças, elas estão servindo para te alicerçar para um futuro ou como uma grande âncora te prendendo ao passado? Ascendente em Gêmeos. Um projeto chega ao fim. Pode ser um resultado, uma recompensa ou mesmo uma mudança de direção. Não deu certo, vamos repensar, deu certo em partes, o que fica, o que muda. Mas é importante pensar, será que aquilo que você está colocando como meta ainda é o seu desejo na sua vida profissional? Esse eclipse pode mostrar tanto o resultado como o desejo de seguir um novo caminho. Ascendente em Leão. Alguns acordos financeiros pedem definição. Relacionamentos pedem clareza, reciprocidade, uma certa entrega. Começa a pensar, será que eu estou doando demais? Será que eu estou recebendo de menos? Será que está proporcional aquilo que eu recebo diante daquilo que eu entrego? Então percebe o que pertence a você e o que você talvez esteja carregando pelo outro. Algo que aconteceu em março envolvendo dinheiro, vínculos, principalmente aqueles difíceis de soltar, chega ao fim. E é bom entender que às vezes aquilo que termina é o melhor para você. Para quem tem ascendente em Virgem, esse eclipse acontece na tua casa 7, você está repensando as suas relações. Pode ser que esse relacionamento avance, pode ser que cheguem novos acordos, pode ser que esse relacionamento seja repensado. E esse repensar te leve a um encerramento, uma conclusão, uma finalização. E as parcerias profissionais também vão pedir decisões mais claras suas. Se algo está indefinido, chegou a hora de definir. Chegou a hora de você escolher que nome você dá essa relação.
Será que é para continuar? Será que não é mais? Será que eu estou arrastando uma coisa que já terminou faz tempo? Para quem tem ascendente em Libra, pode ser que você veja o resultado do seu trabalho, de uma rotina mais equilibrada, de um hábito que você construiu. Se também tudo isso não foi feito da melhor forma para você, você também vai ver o resultado e precisa repensar. Preste atenção à sua agenda, preste atenção ao seu corpo, preste atenção àquilo que se repete na sua vida. O seu corpo aponta o caminho. E talvez a clareza venha de enxergar que uma rotina te custa muito caro para ser sustentada. Ascendente em Escorpião. O romance pode ganhar definição na sua vida. Projetos criativos podem ser iniciados, podem ser concluídos, como podem mudar de direção. Mas pensar que esse eclipse pode mostrar qual é o espaço que a sua vida ocupa. E quando a sua vida, eu não estou falando só de trabalho, mas daquilo que te dá prazer. Qual o espaço que você dá para os seus hobbies, para o seu lazer, para o que te faz bem, além do trabalho? Quais são os projetos que realmente despertam o seu entusiasmo? E aquilo que, em março, vai mostrar se ainda consegue crescer ou se é hora de tomar outro rumo. Ascendente em Sagitário. Uma mudança de casa, uma decisão familiar, o ligado ao passado pode chegar no momento decisivo. Você pode começar a pensar como você quer reorganizar a sua casa física e os seus próprios sentimentos, como que você busca segurança emocional na sua vida. A vida está pedindo uma base muito mais coerente com a pessoa que você se tornou. Ascendente em Capricórnio. Aquilo que está guardado desde março finalmente ganha a palavra. A conversa acontece. A informação chega. Pode ser a conclusão de um curso, a conclusão de um estudo, de um contrato, de um projeto que envolva comunicação. Mas o importante é que a sua voz tem força. Então saiba usar as palavras e saiba o poder daquilo que é dito. E também do que não tem mais espaço para ficar subentendido. Deixa claro as suas intenções, deixa claro o seu desejo, deixa claro o que você quer. Ascendente em Aquário. Chegou a hora de você pensar sobre como você cobra pelo seu trabalho. E aqui ele pede o reconhecimento do valor daquilo que você oferece, do seu talento, do seu trabalho, como você administra o seu valor e como o mundo percebe esse valor, e como você administra os seus próprios valores. É hora de você olhar para como você administra o seu dinheiro. Olha o que começou em março e como as coisas estão se desenvolvendo financeiramente agora. Pode ser que chegue o resultado de uma fonte de renda, pode ser que essa fonte de renda passe por mudanças. Ascendente em Peixes. Esse eclipse é com você, Pisciana. Esse eclipse pode marcar uma mudança, mas é uma mudança muito pessoal. Algo está se transformando em você desde março. Pode ser que essa mudança apareça na sua imagem, nas suas escolhas, na sua maneira de ser, na sua maneira de se posicionar. E as pessoas podem perceber que você já está diferente. Como se uma versão antiga perdesse espaço e desse lugar para alguém novo. Muito mais coerente com aquilo que você deseja ser na sua vida. Mas para entender esse eclipse, a gente volta para março e vê o que está se repetindo na sua vida desde então. Você percebeu? O que você faz diante disso? E fica tranquilo, você não vai resolver a sua vida toda no dia 28, mas os acontecimentos vão começar a acontecer nas próximas semanas. Porque essa é a maravilha do eclipse, não é na hora. Pode acontecer um pouco antes, como pode acontecer um pouco depois, mas a vida se transforma. O importante é entender o que o eclipse está querendo transformar. Reconhecer o que está ficando claro. Eu falei, não está dando mais para ignorar, não vem com desculpa para mim mais. Sobre a pergunta, agosto traz o resultado. E me conta nos comentários qual palavra resume o ciclo que começou lá em março na sua vida. Se esse vídeo te ajudou a compreender o que está acontecendo no céu, se inscreve no canal, curte, comenta e compartilha com outras pessoas para elas entenderem esse eclipse também. E para quem quiser agendar, saber mais sobre o seu mapa astral, pode deixar mensagem que a minha agenda de setembro está aberta. O céu mostra o movimento e a gente vai entender como esse movimento encontra a sua vida. Até o próximo vídeo.